Oi, meu nome é Rafael e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o conceito de sombra e persona do Jung e como esses conceitos estão relacionados às situações da nossa vida. Situações que a gente atrai, ciclos repetitivos, coisas que você manifesta, cria na sua vida, desde situações no ramo financeiro, relacionamentos, ou até mesmo na sua saúde, como alguma ansiedade, por exemplo. Como esses dois conceitos de sombra e persona estão relacionados a tudo isso e como o fato de você reconhecer qual é a sua persona e qual é a sua sombra vai te ajudar e muito na vida a ter mais equilíbrio, a passar por essas situações que estão desequilibradas, seja em qual área da sua vida que for, financeira, relacionamento ou saúde, como você identificando a sua sombra e a sua persona vai te ajudar a lidar melhor com isso, equilibrar esses aspectos da sua vida. Bom, para a gente começar, então, o que é sombra e o que é persona? Para o Jung, né, para o pai da psicologia analítica, o conceito de persona ele nasce com uma forma do seu ego, ou seja, entenda ego não como aquele ego de, nossa, a pessoa tem o ego inflado, não esse tipo de ego, mas ego nesse sentido de psicologia, a percepção do eu. Então, o seu eu, ele cria uma persona para você poder viver nos meios sociais em que você vive. Então, entenda a persona como se fosse uma máscara que você coloca, como se a sua vida fosse uma peça de teatro. Então, no teatro, o ator ele encarna vários personagens, ou melhor dizendo, o ator ele pode encarnar um personagem naquela peça, como pode encarnar vários personagens também. Assim como na nossa vida, que também é uma peça de teatro, nós encarnamos uma máscara, né, uma persona, um personagem em cada situação da nossa vida. Então, aqui neste momento, eu estou encarnando a figura de influencer, de youtuber, de professor, né, porque eu estou como aquele que está passando conteúdo. Então você pode ter a persona do professor, a persona do militar, a persona da mãe, a persona da esposa, do marido, da mulher, do homem, do filho, do namorado, namorada. Cada um desses títulos que nós carregamos, e nós vamos construindo, né, esses rótulos que nós vamos pegando para a gente ao longo de toda a nossa vida, e esses rótulos que começam desde a nossa infância, quando você começa a se perceber por gente, né, quando te dão um nome, por exemplo, quando você é bebê, você é chamado como o filhinho da mamãe, o tesouro, ou então te dão um nome, né? Você é homem, ou então você é mulher. Isso são rótulos, são títulos, né? São personas que o meio social vai te oferecendo, vai jogando para você e você vai aceitando. E nessa persona que você vai aceitando, ao longo da sua vida, esses títulos que você carrega de quem você é, né, a forma que você se vê, elas incluem uma, alguma certa característica. Né? Então, é muito comum você escutar, como exemplo didático aqui nesse vídeo, né? Vou pegar o exemplo do homem, né? É muito comum você escutar que homem não chora. Então, se você tem o título de homem, você carrega essa persona de homem, você não pode chorar, né? Então a sua persona ela não chora, a sua persona ela é dura, é forte, é fria. E aí, na contrapartida da sua persona, você vai ter a sua sombra. Imagina assim que o seu ego, o seu eu, é como se fosse uma lanterna, que para onde você olha, a percepção que você tem de si mesmo, que é a sua persona, é onde está a luz. Mas atrás da luz está a sombra. Ou seja, um exercício interessante para você fazer desde agora é você olhar para si mesmo e ver quais são os títulos que você dá para si mesmo, quais são os rótulos que você dá para si mesmo. Né? Então, na contramão desses rótulos, o oposto desse rótulo que você dá para si mesmo é a sua sombra. Né? Então, o rótulo que você se dá é a sua persona e o oposto desse rótulo é a sua sombra. O que é a sombra? Sombra é aquele lado ruim, é o lado que a gente tenta esconder de nós mesmos, é o nosso lado reprimido, mas que existe dentro de nós. Tanto que para existir um, tem que existir o outro. Né? Para existir o preto, tem que existir o branco, e ambos existem dentro de você. Né? Nós somos feitos de dualidade, vivemos num mundo dual e carregamos dentro de nós o um e o dois, carregamos a dualidade. Bom, sobre o conceito de sombra,
O que acontece? As nossas sombras, elas são formadas com tudo aquilo que o seu eu rejeita, o seu senso de eu rejeita, o ego. Né? Então, por exemplo, se você entende que ficar com raiva é ruim, e você não pode ficar com raiva, porque lá na sua infância ou em algum momento da sua vida, alguém disse que é muito feio ter raiva, que menina não pode ter raiva, que coisa de raiva é coisa de gente mal educada, sabe? Ficar agressivo, ou responder é coisa de gente sem educação. Então você entende que responder, né? Responder, seja de forma agressiva ou não, você não pode responder. Porque responder a alguém é sem educação. E você não é sem educação. Você tem educação. Então, de certa forma, o meu senso de eu, aquela persona, aquela máscara que eu quero apresentar para os outros e até para mim mesmo, ela rejeita essa ideia de ser respondão, de responder. Então eu não respondo e eu guardo para dentro. E isso vai formando a minha sombra. O problema de você não saber falar não, de você não responder, é que essa sombra ela vai crescendo tanto dentro de você que vai chegar num ponto que ela está tão grande, está tão nutrida, que ela se torna ainda maior que você. E ela acaba te dominando. Ela acaba formando, é tanta energia que você joga na sombra que ela acaba formando, imagina como se fosse um nódulo enorme de energia. E esse nódulo, alguma hora, ele vai explodir. Quando você não reconhece a sua sombra, e ao não reconhecer, você não consegue dar vazão para ela, você não consegue tirar isso para fora de você, você só fica reprimindo. Quando isso acontece, vai se formar os complexos. O que são complexos? Imagina complexo como se fosse um complexo ferroviário, sabe? Cheio de vagões, cheios de trens. E nós temos os complexos que, no sentido psicológico, são aquele conjunto de ideias que vivem permeando a sua consciência. Então, se você perceber, olha só que interessante isso. Preste atenção em todos os pensamentos ou quais são os padrões de pensamentos que você tem diariamente. Estes são os seus complexos. E esses complexos estão mostrando para você qual é a sombra que você não consegue reconhecer a respeito de si mesmo. Por isso que se manifesta através de complexo. Em um nível mais grave ainda, esses complexos vão se relacionar com o eu, com você, por via do sintoma. Então, aí começa a aparecer depressões, ansiedades, sintomas até mesmo físicos, sintomas psicossomáticos. É quando essa sombra, esses aspectos que nós rejeitamos a respeito de nós mesmos, porque não sabemos lidar, ou porque a sociedade não aceita de algum jeito, né? É porque, na verdade, a gente mesmo não aceita, só que não percebe que temos aquilo e rejeitamos aquilo de forma inconsciente. Então, esse complexo, essa sombra vira um complexo que, consequentemente, no nível ainda mais grave, vai virar algum sintoma físico na sua vida. E é interessante como na nossa vida a gente acaba atraindo situações no nosso dia a dia que vão cada vez reforçando ainda mais aquele mal-estar que nós temos por conta dessas sombras não reconhecidas. Então, muitas vezes você se pega em situações em que você se sente desrespeitado, em que você se sente incapaz, que se sente inseguro ou inferior, ou que não consegue, ou que se sente feio, talvez. Né? Todas essas situações que nos geram desconforto, ou até mesmo alguma outra pessoa que tem uma característica nela que te deixa desconfortável, aquilo é uma sombra sua que você não reconhece. E é interessante como a vida, o universo, o espírito, o que seja que você queira chamar, coloca essas situações na sua vida, que não são por acaso. Né? Por que vai acontecer justo com você? Não podia acontecer com outra pessoa? Poderia, mas acontece justo com você. Parece que é como se fosse para você realmente ver aquela situação. Como se aquela situação fosse feita sob medida para você. E realmente porque é algo para te mostrar a sombra que você tem dentro de si. Mas sombras não são necessariamente coisas negativas. Você pode ter uma sombra positiva também. Né? Um exemplo disso é aquela pessoa, e você deve conhecer alguém assim. Sabe aquela pessoa que fica reclamando de tudo o tempo todo, que ela está insatisfeita, que ela só reclama, ela só xinga? Essa é a persona dela. A persona dela, a máscara que ela usa, tanto para si, mas também para o mundo,
é aquela máscara da pessoa insatisfeita, da reclamona. Na sombra, ou seja, no lado oposto dessa persona, tem uma situação de satisfação, de gratidão, né, de agradecimento. Só que esse é um lado que ela rejeita por algum motivo. Por algum motivo que aconteceu na vida dela, ela se adaptou para ser essa persona reclamona, insatisfeita. Mas na contramão, ela também é uma pessoa muito agradecida, né, muito satisfeita. Ela é só um lado dela que ela rejeita. Então, sombra nem sempre é algo negativo. Por isso que é importante a gente saber qual é essa persona, qual é essa máscara que a gente veste, tanto para nós mesmos e olhar para a contramão disso, porque na sombra também tem muita potencialidade. Né? Também existe a potencialidade na raiva, na agressão, na inveja, né? Porque muitas vezes nós não queremos ser vistos como invejosos. Tudo isso mostra algo que você pode desenvolver. Então, tudo isso são ideias, né? Tipo a raiva, a agressão, a inveja, também tem o seu lado positivo, né? O que eu quero dizer com você também pode desenvolver? É que você pode usar a raiva, não, a inveja, por exemplo, como algo em que você vê no outro, você quer para si, mas muitas vezes você não admite que você quer aquilo, então aquilo gera inveja. A inveja é um indicador daquilo que você realmente quer. A raiva também tem o seu ponto positivo, né? Porque a raiva ela te dá energia, ela te dá aquela energia para você lutar pelas coisas que você quer, pelas coisas que muitas vezes você considera injustiça. Enfim, a raiva ela tem uma energia que se você... A raiva em si, ela não é o problema. O problema é a forma que você manifesta, né? Se você conseguir manifestar aquilo de forma produtiva, então tudo que vier para você, todos os sentimentos são produtivos, são positivos, né? Porque tudo também tem o seu lado positivo, até mesmo os sentimentos que você considera negativo. Então, tem um outro aspecto da persona e da sombra, é que muitas vezes, você pode reparar isso na sua vida ou na vida de outras pessoas, é que a gente fica fixado em uma só persona. Então, o que é uma persona saudável, funcional e uma persona que não é saudável? É disfuncional, né? É funcional e disfuncional no sentido de que funciona e daqui não funciona. A persona, ela não necessariamente é algo ruim. Nós precisamos dela para conviver nos meios em que vivemos, né? Mas algo ruim, por exemplo, é aquela persona, vou pegar como exemplo aqui, o militar. Então, o militar, ele tem a máscara que, quando ele está chegando no quartel, né, se é um general, ele está chegando no quartel, então ele tem a máscara do general, ele coloca aquela máscara. E aí ele manda no soldado, ele faz tudo que o general faz ali, ele tem aquela postura de militar, né, de general. Só que, se ele não tirar essa máscara de general e for com a máscara de general para casa dele, ele não veste a máscara do pai ou a máscara do marido e ele continua sendo general na casa dele. Um lugar que não é para ele ser general. É para ele ser general lá no quartel, mas na casa dele, ele é pai, ele é marido. Essa é a máscara que ele tem que usar ali. O problema é que às vezes a gente fica fixado nas nossas máscaras, né, nas nossas personas. Então, trazendo isso até para alguns casos que eu atendo, a questão de ansiedade, por exemplo, né? Muitas vezes eu atendo pessoas com transtorno de pânico, né, que têm ataque de pânico, em que elas têm uma raiva muito grande dentro delas, que elas não conseguem soltar essa raiva. E muitas vezes elas nem percebem que têm raiva das coisas, das situações, ou até mesmo percebem que têm raiva, mas elas se veem como impotentes. Elas querem externalizar algo, mas acabam reprimindo aquela raiva, aquele desejo de fazer algo, ou então muitas vezes, casos que eu já atendi, de pessoas que perderam entes queridos e por conta desse luto mal elaborado, acabaram tendo crises de ansiedade, ataques de pânico, né, uma tristeza muito grande. Por quê? Porque aquilo vai contra algo dentro da pessoa que ela quer rejeitar, que ela quer reprimir. Então, quando ela rejeita, ela manda lá pro inconsciente dela, ela manda para a sombra dela. E aí, quando ela não olha para a sombra, quando ela não dá vazão para a sombra dela, aquilo vai se acumulando, 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 até que chega num ponto que vira um complexo e aquilo fica permeando a mente dela diariamente. Né? Você pode perceber que tem pensamentos na sua mente que
passam diariamente. Isso são os seus complexos, né? Complexo é um conjunto de pensamentos que derivam da sua sombra. É algo que você precisa reconhecer para você dar vazão ou equilibrar os seus polos entre persona e sombra, né? E poder ser uma pessoa melhor, para você poder fluir em áreas da sua vida em que não estão fluindo, seja relacionamentos, finanças, dinheiro ou saúde, a área que for, né? Isso vale para tudo. Então, esse é o conceito de persona e de sombra do Jung. Se você se interessa por esses conceitos, por esses conhecimentos, por autoconhecimento e tiver interesse em se aprofundar nesses assuntos, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter links que vão te levar para a minha plataforma de cursos, que é a Escola da Mente, onde você pode ter cursos de autoconhecimento, um treinamento para mudar suas crenças limitantes, meditações para ansiosos, entre outros conhecimentos que vão te ajudar a se conhecer melhor e mudar quem você é hoje em dia. Eu vou deixar os links aqui na descrição. No mais, obrigado por ter visto esse vídeo. Deixa o seu like se você gostou. Deixa o dislike se você não gostou. Mas também deixa um comentário aqui com a sua opinião a respeito desse assunto ou dúvidas para eu responder nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo.